Olá, tudo bem? Bem-vindos ao canal Curiosos com 2O. Curiosos com 2O. Gente, hoje eu tô aqui para nós iniciarmos a série Todos os Campeões Brasileiros de 1959 a 2019. Antes, vale ressaltar que a Taça Brasil e o torneio Roberto Gomes Pedrosa, que era o campeonato brasileiro antes de 1971, só foram reconhecidos os campeões como campeões brasileiros no ano de 2010 pela CBF, Confederação Brasileira de Futebol. Antes de nós iniciarmos essa série, eu quero pedir vocês que não deixem de se inscreverem aqui no canal Curioso. É só vir aqui, clicar no botão se inscreva e ativar o sininho para você receber a notificação de todos os episódios dessa série. Iniciaremos com a Taça Brasil no período de 1959 a 1966. Vale ressaltar que essa série nós estaremos postando os episódios toda segunda, quarta e sexta-feira. Ela está iniciando hoje, no dia 1º de maio, mas os demais episódios sempre serão postados segunda, quarta e sexta. O Campeonato Brasileiro de 1959 foi a primeira edição do Campeonato Nacional, organizado pela CBD, Confederação Brasileira de Desportos, e denominado de Taça Brasil. Foi a primeira competição nacional de clubes de futebol do Brasil, já na época de sua disputa, a considerar o vencedor como campeão brasileiro. Apesar do certame ter sido instituído em 1954 pela CBD, com a finalidade de apontar o clube campeão brasileiro da temporada, e ter o seu regulamento definido no ano seguinte, a primeira edição da competição não pôde ser disputada no ano de 1955, como planejado, devido ao fato do calendário trienal do futebol brasileiro de 1955 a 1958 já estar aprovado e não podendo sofrer alterações por conta da Copa do Mundo de 1958, a qual o Brasil sagrou-se campeão. Sendo assim, ficou definido naquela época que a Taça Brasil começaria somente no ano de 1959. Porém, como ainda naquela época havia limitação de data, restrições econômicas e dificuldades para viagens interestaduais, devido à precariedade da infraestrutura do país, a competição foi montada de modo mais econômico possível. Sendo assim, participavam os campeões estaduais, que se enfrentariam em um grande sistema eliminatório de mata-mata. Participantes. A Taça Brasil de 1959 contou com a participação de 16 times. São eles: ABC de Natal do Rio Grande do Norte, campeão potiguar de 1958, Atlético Mineiro de Belo Horizonte, campeão mineiro de 1958, Atlético Paranaense de Curitiba, Paraná, campeão paranaense de 1958, o Alto Esporte de João Pessoa, na Paraíba, campeão paraibano de 1958. O Bahia de Salvador, campeão baiano de 1958. O Ceará de Fortaleza, campeão cearense de 1958. O CSA de Maceió, Alagoas, campeão alagoano de 1958. Ferroviário de São Luís do Maranhão, campeão maranhense de 1958. O Grêmio de Futebol Porto-Alegrense de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, campeão gaúcho de 1958. O Hercílio Luz
de Tubarão, Santa Catarina, campeão catarinense de 1958, o Manufatora, Niterói, Rio de Janeiro, campeão fluminense de 1958, o Rio Branco, de Vitória, do Espírito Santo, campeão capixaba de 1958, o Santos, São Paulo, campeão paulista de 1958, o Sport do Recife, campeão pernambucano de 1958, o Tunaluso de Belém, campeão paraense de 1958, e o Vasco da Gama do Rio de Janeiro, campeão carioca de 1958. Regulamento. O regulamento da Taça Brasil de 1959 foi dividido em 3 fases, todas mata-mata. Na primeira fase, os clubes foram divididos em 4 grupos, sendo eles o Grupo Nordeste, o Grupo Norte, Grupo Leste e Grupo Sul. Já na segunda fase, os vencedores do Grupo Nordeste e Norte disputavam o título de campeão da Zona Norte, o do Grupo Leste e o Sul e o da Zona Sul. A fase final foi disputada entre os campeões da Zona Sul e Norte e os representantes do estado de São Paulo e Distrito Federal, que na época era a cidade do Rio de Janeiro, já foram inscritos diretamente na fase final. Após os embates da primeira fase, chegaram à fase final. Vasco da Gama e Santos, já classificados para a fase final, Bahia, campeão da Zona Norte, e o Grêmio de Futebol Porto-Alegrense, campeão da Zona Sul. Ficaram decididos da seguinte forma os duelos da fase semifinal: Santos e Grêmio, Vasco da Gama e Bahia. O duelo entre Santos e Grêmio foi decidido em 2 jogos, sendo o primeiro jogo no dia 17 de novembro de 1959, no estádio Vila Belmiro, com público pagante de 18 mil pessoas. O árbitro era Alberto da Gama Malcher. O jogo ficou 4-1 para o Santos, sendo os gols marcados por Jair Rosa Pinto, aos 25 e 31 minutos do primeiro tempo, Coutinho, aos 82 minutos do segundo tempo, Urubatão, aos 89 minutos do segundo tempo. E o gol do Grêmio foi marcado por Gessi, aos 60 minutos. A segunda partida entre Santos e Grêmio ocorreu no dia 25 de novembro de 1959, sendo o placar 0-0 no Estádio Olímpico de Porto Alegre. Esse resultado qualificou o Santos como um dos finalistas da Taça Brasil de 1959. O outro confronto da fase semifinal foi entre Vasco da Gama e Bahia, sendo que o primeiro jogo ocorreu no dia 19 de novembro de 1959, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, onde o Bahia surpreendeu o Vasco da Gama, vencendo a partida de 1-0 com gol de Alencar aos 53 minutos de partida. Já a segunda partida, para um público pagante de 40 mil pessoas no estádio da Fonte Nova, em 24 de novembro de 1959, o Vasco da Gama surpreendeu o Bahia e venceu a partida por 2-1. Gols marcados por Roberto Pinto aos 60 minutos de partida. Ari empatou para o Bahia aos 78 minutos e aos 79 Delém decidiu a partida para o Vasco, levando então o jogo para a partida de desempate, que seria o jogo extra. Esse jogo extra ocorreu 2 dias depois, no dia 26 de novembro de 1959, e o Bahia venceu o jogo por 1-0, gol de Léo Brilha aos 48 minutos de partida. Esse jogo foi no estádio da Fonte Nova para um público pagante de 25 mil pessoas. Dessa forma, qualificando o Bahia para disputar as finais contra o Santos. Os jogos da final da Taça Brasil de 1959 não deixaram a desejar. Foram 3 jogaços, sendo decidido o campeonato somente na terceira partida, o jogo extra no Maracanã. A primeira partida, em 10 de dezembro de 1959, ocorreu no estádio Vila Belmiro, em Santos, para um público pagante de 23 mil pessoas. E o Bahia surpreendeu o time do Santos, vencendo o jogo por 3-2. Os gols do Bahia foram de Biriba e Alencar. Pelé e Pepe descontaram para o Santos. A segunda partida, que ocorreu em 30 de dezembro de 1959, o Santos surpreendeu o Bahia no estádio da Fonte Nova diante de um público de 40 mil pessoas, vencendo a partida por 2-0. Os gols foram marcados por Coutinho e Pelé. Já no jogo extra, todos esperavam uma vitória fácil do Santos, pela belíssima partida que o Santos havia feito no segundo jogo no estádio da Fonte Nova.
porém não foi o que se viu. Essa terceira partida ocorreu no dia 29 de março de 1960, no estádio do Maracanã. O público pagante foi de 20 mil pessoas e o Bahia venceu o Santos por 3-1. Os gols foram de Vicente, Léo e Alencar, e Coutinho descontou para o Santos. Com esse resultado, o Bahia sagrou-se o primeiro campeão brasileiro. Na campanha vitoriosa do Bahia, foram disputadas 14 partidas, com 9 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, 25 gols a favor e 18 gols sofridos. Com essa conquista da Taça Brasil de 1959, o Bahia já naquela época foi considerado campeão brasileiro de clubes, algo inédito no Brasil, como podemos confirmar em uma matéria do jornal O Globo e de outros, que destacaram a conquista do Bahia da seguinte forma: primeiro campeão brasileiro de todos os tempos, um título único e inédito, de uma importância sem igual. Com o título, o Bahia se credenciou para ser o representante brasileiro na primeira fase da competição continental sul-americana realizada pela Conmebol, a Copa dos Campeões da América, que foi o primeiro formato da atual Copa Libertadores da América, no ano de 1960. Com o Bahia campeão, essa foi a classificação final do Campeonato Brasileiro de 1959. Artilharia. O artilheiro do Campeonato Brasileiro de 1959 foi Léo Brilha, do Bahia, anotando 8 gols, seguido por Bittencourt, do Sport, com 7 gols, e em terceiro lugar Alencar, também do Bahia, com 6 gols. Um dado importante é que Alencar, do Bahia, foi o responsável pelo primeiro gol da história do Campeonato Brasileiro, um jogo contra o CSA do Alagoas. A competição ocorreu no período de 23 de agosto de 1959 a 29 de março de 1960. Foram disputadas 36 partidas com 103 gols marcados, uma média de 2,86 gols por partida. A maior goleada foi aplicada pelo Sport Recife em 30 de outubro de 1959, na Ilha do Retiro, em cima do Bahia, 6-0. O primeiro gol da história do Brasileirão foi de Alencar, do Bahia, contra o CSA, em 23 de agosto de 1959, no estádio do Mutangé, em Maceió. Somos da turma tricolor, somos a voz do campeão, somos do povo o clamor, ninguém nos vê sem vibração. Vamos avante, esquadrão, vamos Serás o vencedor, vamos conquistar mais um tempo. Bahia, 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 ouve esta voz que é seu alento. Bahia, 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 mais um Bahia, mais um título de glória. Mais um Bahia, é assim que se resume a sua história. Somos da turma tricolor, somos a voz do campeão, somos do povo o clamor, ninguém nos vê sem vibração. Vamos avante, esquadrão, vamos Serás o vencedor, vamos conquistar mais um tempo. Bahia, 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 ouve esta voz que é seu alento. Bahia, 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 mais um Bahia, mais um título de glória. Mais um Bahia, é assim que se resume a sua história. Somos da turma tricolor, somos a voz do campeão, somos do povo o clamor, ninguém nos
defesa em vibração. Vamos avante, esquadrão. Vamos, Gerais, um vencedor. Vamos conquistar mais um tempo. Bahia, Bahia, Bahia. Ouve esta voz que é seu alento. Bahia, Bahia, Bahia.